começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um evento TOTUS Responde, aqui na TOTUS. Hoje vamos falar um pouquinho sobre FD e CMS-PI, e antes de dar continuidade, eu vou deixar alguns recadinhos. Então, esse webinar ele será gravado e disponibilizado dentro do espaço Legislação, que é a página que a gente centraliza todos os conteúdos da consultoria de segmentos, como também os vídeos que são apresentados aqui para vocês. Durante toda a apresentação, os microfones eles permanecem fechados, então em caso de dúvidas, vocês podem estar usando o chat, que ao longo da apresentação a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? Outra coisa, o material ele também já está disponível para vocês, então ali na aba documentos, vocês conseguem fazer o download do PDF, tanto da documentação feita pela consultoria de segmentos, como a documentação feita pela linha de produto, tá bom? Então, vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Renata Santos, faço parte da consultoria de segmentos, já estou há 4 anos aqui na consultoria, dando apoio ao suporte e desenvolvimento. Faço parte do projeto da NFSE Nacional, então a gente consegue fazer, a gente acompanha de perto, né, alguns projetos com o governo, e aí é exatamente para antecipar algumas informações aí no produto para vocês de uma forma mais completa e mais detalhada. Tá? Então, vocês podem acompanhar no LinkedIn, a gente também publica, divulga algumas notícias relevantes que a gente produz dentro da consultoria. Então, a gente aqui sempre está apoiando tanto os clientes internos quanto vocês aí também que estão mais longe da gente. Vamos lá? Então, vou falar um pouquinho da parte conceitual, né, da FD e CMS-PI, falar um pouco do espaço de legislação, dos nossos conteúdos que nós temos, que podem ajudar vocês no dia a dia. Depois, vamos falar um pouquinho sobre o produto, né, como que eles vão ajudar você nessas mudanças para 2023. E no final, caso vocês tenham dúvidas, a gente vai estar respondendo aí para vocês, tá? Então, falando um pouquinho do SPED, né, da FD e CMS-PI, acredito que muitos já conheçam, já trabalham um bom tempo com a FD, então a gente sabe que a escrituração dos documentos fiscais de entrada e saída, onde é feita a apuração tanto do ICMS quanto do IPI, e a FD e CMS-PI, ela veio para substituir os livros impressos, né? Então, a partir da obrigatoriedade da FD e CMS-PI, não precisa mais fazer a impressão dos livros e nem fazer a autenticação dentro da repartição estadual do contribuinte. Um dos objetivos do projeto SPED é a economia do papel, além, né, de facilitar o processo de escrituração, de fiscalização e de controle de todas as operações dos clientes. O tipo de certificado para envio do arquivo da transmissão pode ser tanto A1 quanto A3, tá? O certificado digital. E é importante, né, falar que a assinatura digital ela pode ocorrer em outras condições. Então, além do informante da escrituração, né, que é aquele base do CNPJ do certificado, que poderá assinar a escrituração. Então, ele valida se é o informante da escrituração que está sendo assinando, enviando esse arquivo. Então, além dessa opção de ser o informante, também tem a opção do arquivo ser enviado por um representante legal desse informante. Então, esse representante ele precisa constar com o CNPJ na Receita Federal como representante legal,
né, da escrituração, e aí ele assina por qualquer estabelecimento da empresa. Então, a partir do momento que ele é representante, ele consegue enviar tanto da matriz quanto das filiais. Já o procurador, né, do informante da escrituração, ele também precisa possuir uma procuração eletrônica, né, que permite a assinatura da escrituração fiscal. E já no caso do procurador, é específico, tá, por estabelecimento. Então, ele não se estende aos demais filiais. Então, caso ele tenha que entregar de um procurador, precisa entregar de matriz e filial, precisa ter uma procuração eletrônica para cada CNPJ. E no caso, né, de sucessor do informante da escrituração, então, caso ocorra uma incorporação, uma fusão ou uma cisão total, né, a FD-ICMS-PI, ela poderá ser entregue por esse sucessor, desde que o CNPJ da sucedida já esteja extinto dentro da base da Receita Federal. Falando um pouquinho sobre penalidades, né, dentro da FD ICMS-PI estamos sujeitas a penalidades tanto de competência estadual, que aí vai variar de cada estado, né? Então, o estado ele tem autonomia para definir as suas penalidades relacionadas ao ICMS. Então, precisa verificar o que está previsto aí para o seu estado. E de competência federal, também existem algumas previsões de penalidade. Então, multa de 0,5% da receita bruta se não apresentar os registros ou o arquivo. Então, se deixar de entregar o arquivo ou não apresentar algum registro que seja obrigatório, tem multa de 0,5% da receita bruta. Também tem previsto a multa de 5% sobre o valor da operação, limitado a 1% da receita bruta, para os que omitirem ou prestarem informações incorretas nos registros e arquivos. Então, por isso que a gente tem que sempre se atentar nas informações que estão sendo enviadas dentro da FD, tá? E tem a multa diária também, por atraso, calculado sobre a receita bruta, para os que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. Então, a gente sabe, né, que tem uma prática assim conhecida no mercado, que a gente sabe que não é a recomendada, que às vezes por algum problema na escrituração acaba fazendo ela de forma sem movimento. Então, é importante lembrar que esse procedimento não está correto, podendo ser sujeito a multa por estar apresentando, omitindo informações, informando informações corretas, por mais que você retifique, né, pode estar sujeito aí a multas. Então, é sempre bom se atentar. E, né, as mudanças para 2023, a gente sabe que agora em 2023 houve algumas alterações ao longo de 2022 dentro da FD-ICMS-PI, e aqui a gente vai falar das principais mudanças que tiveram aí dentro da obrigação. Então, a descontinuação do Código de Tabela 4.1.2, que é a de situação de documentos. Também teve a inclusão de novos registros e alterações em algumas regras já existentes. E também, a partir de 2023, entrou, né, o Bloco K simplificado. Então, falando um pouquinho sobre a tabela 412, né, que é a situação de documento. Então, a partir agora de 1º de janeiro de 2023, foram descontinuadas a situação de NFE e CTE na condição de denegada e numeração inutilizada. Então, ela não será enviada dentro da FD-ICMS-PI, nem no registro C100, nesse 170. Então, até dezembro de 2022, a nota denegada ela era escriturada com algumas informações, como indicador de entrada e saída, se era emitida por próprio ou de terceiros, a situação do documento, a série, número e chave de acesso.
E a nota inutilizada também era informado o emitente, número do documento e série. Então, visando, né, a Receita Federal buscou, através da FDIC-MSPI, sempre a escrituração dos documentos válidos, né? Então, eles deixam isso bem claro, de que eles querem identificar que seja escriturado somente os documentos válidos e, em consequência disso, né, essas mudanças aí, em que descontinuou as opções, então não tem a opção mais 4 e 5 para ser informada dentro da FDIC-MSPI. Em relação à inclusão de novos registros, né? Então, a gente tem a inclusão do registro 0221, que é a correlação entre códigos de mercadoria. Ele é para mostrar a relação de uma mesma mercadoria vendida de forma diferente. Então, até dentro do guia prático tem um exemplo, né, de refrigerante, por exemplo, que a gente vende tanto a latinha individual, né, uma lata de 350 ml, como a gente também vende aquelas embalagens com 12 unidades já lacradas. Que aí quando você vai passar, por exemplo, no caixa, você passa uma unidade com 12, e não 12 vezes uma unidade. Então, a correlação é exatamente para informar que um único item, que não é um único item, sim 12 itens contidos em uma caixa, em um único pack, né? Então, o 0221 é exatamente para mostrar essa correlação entre os códigos das mercadorias. Também foram incluídas uma exceção no registro C800, né, e a inclusão dos registros C855, 857, 895 e 897, que são referentes ao cupom fiscal eletrônico. A gente sabe que o cupom fiscal eletrônico ele está previsto em alguns estados, então existem algumas exceções, por exemplo, a exceção do C800 é que quando forem documentos emitidos pelas filiais, quando possuírem inscrição única, você vai informar que o documento é de emissão própria e a situação do documento é irregular. Então, acaba sendo uma informação mais centralizada, já que está sendo inscrição única. Então, também você informa que acaba sendo de emissão própria, exatamente para identificar mais fácil aí na fiscalização. Também teve novos registros do grupo D 700, D730, 731, 735, 737, 750, 760 e 761, que são detalhamentos da escrituração da NF-Com, a Nota Fiscal de Comunicação. Então, a gente sabe que os estados aí estão agora entrando nesse novo modelo de documento fiscal de comunicação. Então, para atender, né, esse novo documento, já foram incluídos novos registros exatamente para detalhar toda essa operação. E mudanças, né, inclusão do novo registro, a gente tem a obrigatoriedade do registro 1601 em 2023, conforme a solicitação da UF. Então, até 2022, o registro era facultativo. Hoje a gente tem que o registro 1601, ele é exigido tanto para São Paulo quanto para Minas, mas aí precisa verificar, né, qual a UF do seu estado em que você atua, se está exigindo o registro aqui do 1601, que é sobre as operações que são feitas através de instituições financeiras. Então, todas aquelas operações que, de alguma forma, passou por uma instituição financeira, elas precisam ser enviadas dentro do registro 1601. E algumas alterações de regras já existentes, né? Então, dentro do registro C170, foi alterada a regra de validação do campo 6, em que, a partir agora de 2023, não aceita mais a nota denegada e inutilizada. Então, não vai, se você, de alguma forma, manualmente, que seja, você lançar a informação de uma nota denegada ou inutilizada, existe a regra de validação e aí não vai validar o seu arquivo. Em relação ao registro C800, o campo 9,
em relação ao destinatário, então não precisa mais informar o destinatário nas operações do C800. Também foi alterado algumas regras de validação dos registros C181, C330, C380, C430, C480, C815 e C880 em relação ao campo 02, que é referente ao motivo de restituição, né? Então, algumas informações que eram facultativas, então, conforme você preenche o campo 2, ou algumas informações serão obrigatórias. Então, hoje, o Rio Grande do Sul, a gente sabe que exige essas informações para ressarcimento, então é bom se atentar aí aos campos agora que passam a ser obrigatórios. O registro C185, o campo 06, também é referente ao motivo de restituição, mas é a mesma regra, tá? De acordo com o que você preencher, algumas outras informações serão exigidas como obrigatória. E no registro C111, a gente, no campo 2, houve alteração na quantidade de caracteres, de 15 passou para 60, que é referente aos processos e atos concessórios que são informados no documento fiscal. Então, se você tem algum regime especial, algum número de processo que foi informado no documento fiscal, então aumentou a quantidade de caracteres para que seja informado no registro C111. E né, o bloco K simplificado. A gente aqui da consultoria, junto com o produto, no final do ano, nós fizemos alguns eventos sobre o bloco K, exatamente mostrando essas mudanças, tá? Do que é o bloco K simplificado, quem está obrigado. Então, hoje a gente só vai passar por cima de forma bem resumida, porque a gente já apresentou e depois eu mostro para vocês onde vocês poderão acessar e assistir novamente caso tenham interesse, tá? Mas, em resumo, o bloco K simplificado, ele é voltado para as empresas que têm obrigatoriedade na escrituração completa do bloco K, tá? Que hoje a obrigatoriedade está para estabelecimentos industriais que estão classificados nos quinais das divisões conforme aqui 11, 12, dos grupos 291, 292. Então, todas essas divisões que constam aí para vocês. E aí é importante lembrar que mesmo que seja um KNAI secundário, tá? Ele está obrigado à entrega do bloco K completo. Então, se o seu CNPJ não possui principal, mas possui secundário, essas divisões, ele está obrigado à entrega do bloco K completo. E aqui, né, um resuminho do bloco K, das mudanças, né? Então, dentro do registro K010, a gente consegue informar a forma que será enviado o bloco K, se ele vai ser de forma reduzida, simplificada ou completa. O reduzido, que é somente saldos de estoque, onde envolve o K010, o K200 e o K280, são para aqueles que não estão ainda obrigados à obrigação completa. Então, quem informa de forma reduzida, não houve alteração, continuará informando da mesma forma. Agora, quem entrega o completo, ele terá a opção, né, de informar simplificado, em que somente vai informar alguns registros, que é o K010, o K200, 220, 230, 250, 270, 280, 290, 291, o K300 e o K301. Algo que também a legislação deixou bem clara em questão da obrigatoriedade do bloco K, é que mesmo que a entrega seja feita simplificada, o fisco pode exigir, né, as informações do bloco K completo. Então, um alerta, tá, que o contribuinte ele precisa estar preparado, mesmo que entregue simplificado, para informar todos os registros do bloco, caso seja solicitado pelo fisco.
Então, aqui no espaço legislação, até coloquei aqui um print, esse QR Code, a gente tem um QR Code que direciona para a página do Bloco K, que é uma página de conteúdos construída pela consultoria, onde a gente detalha um pouquinho sobre o Bloco K. Então, as principais informações estão centralizadas aqui. E aqui também tem o QR Code do espaço legislação, onde a gente mostra diversos conteúdos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar aqui. Então, dentro do espaço legislação, a gente tem um pop-up. Esse pop-up é importante vocês se cadastrarem, colocando nome, sobrenome e e-mail para receber os nossos conteúdos. Então, hoje a gente envia semanalmente as principais alterações de legislação, né? E uma vez no mês a gente manda os destaques do mês. Algumas disparos extras a gente dispara também, principalmente quando tem alguma entrada de contingência ativada e de emergência pelos estados, a gente tem divulgado aí também para os clientes. Então, aqui dentro do espaço legislação, a gente tem uma área que a gente deixa as principais páginas, né, de conteúdos, né, que é as que estão próximo de entrega, né, que tem maior movimento, maior procura. Então, a gente deixa aqui no destaque. Então, a gente tem a DIRF, que entrega agora no início do ano, FD e REINF, que a gente sabe que aí vai ter mudanças agora, E-Social e Bloco K. Eu até vou abrir aqui a página do Bloco K para vocês visualizarem. Então, aqui dentro da página do Bloco K, a gente fala um pouquinho o que é a Lei da Liberdade Econômica, a gente fala sobre o ajuste CNF, o que estava previsto, né? O cronograma de obrigatoriedade dos quinais que iniciou em 2017, e aí já tem o faseamento até 2025. Então, se você tem o prazo para entrar em 2025, você continua enviando o escopo reduzido até que isso ocorra. Então, aqui a gente tem várias informações em questão de penalidades, as consequências, né, de informar errado essas informações, as novas regras aqui do Bloco K, e aqui também a gente tem alguns detalhes dos registros que precisam ser informados, simplificado. E a gente também tem um layout aqui. Esse layout está na versão 3.1.2. A gente já está trabalhando para atualizar na última versão que saiu aí, que é a 3.12. Então, aqui vocês conseguem fazer o download do PDF, do Excel, da planilha do layout, tá? E dentro da página do espaço, a gente também tem um destaque do blog, que são as notícias que eu falei para vocês, que a gente envia semanalmente. Então, aqui vocês conseguem consultar as notícias que nós publicamos ao longo do período aí. Então, ó, caso de contingência ativada, as notas técnicas que estão sendo publicadas, divulgação dos nossos eventos, ECD, programas que foram disponibilizados. Então, aqui a gente sempre deixa aqui os destaques das últimas notícias publicadas e aí vocês podem consultar. Dentro do espaço também nós temos calendário fiscal de obrigações, né? Dentro aqui, para que você possa centralizar, né, de uma forma mais fácil todas as obrigações que são entregues durante o mês. Então, aqui você consegue visualizar obrigações da esfera federal, estadual e municipal. Lembrando que as municipais a gente mapeia somente as capitais, tá? Então, a gente tem aqui as obrigações que vencem ao longo do mês. Então, você consegue visualizar o vencimento, a GIA, aí aqui, por exemplo, tem a esfera, bonitinho, explicando o histórico, o fundamento legal dessa obrigação. Tem também obrigações federais, então tem DCTF. Então, a gente mapeia aqui. E aí, você também tem a opção de filtro. Você pode filtrar só o que é estadual, só o que é federal, só o que é municipal, escolher a área, se você quer ver somente obrigações de fiscal, de contábil, RH, até segmento de saúde,
que aí a gente sabe que tem algumas obrigações mais específicas, então a gente separou aqui dentro das áreas, e aí pode selecionar estado, cidade, facilita bastante, e é importante, né, você ainda tem a opção de adicionar na sua agenda esse calendário, exatamente para você acompanhar de pertinho aí o que está vencendo ao longo da semana. E também, para quem preferir, é possível também fazer o download em PDF dessas obrigações. Dentro aqui do espaço legislação, a gente tem o portfólio. No portfólio, a gente tem aqui o mapeamento das obrigações fiscais de cada linha de produto. Então, a gente tem aqui o que cada linha atende. Então, a gente consegue verificar as obrigações de documentos eletrônicos, o que é de esfera federal, estadual. Então, notas fiscais de serviço, CTE, NFE. Então, tudo aqui vocês conseguem mapear por estado, tá? E o tipo de documento. Vocês conseguem fazer filtros aqui. E a biblioteca, né? Como eu comentei, a gente grava todas as apresentações que estão feitas com os clientes. E aqui na aba Vídeos, ele direciona para a nossa playlist do YouTube, onde vocês conseguem acessar todos os vídeos que são disponibilizados para vocês. Então, aqui a gente tem não só da questão da parte fiscal, mas tem contábil também, então eventos de DIF, a informação do bloco K, querendo ou não, a gente também disponibilizou, tá aqui, bloco K para vocês, caso vocês tenham interesse em assistir novamente, tenham alguma dúvida, que a gente sanou bastante dúvidas, né? Então vocês podem estar acessando aqui e assistindo. E temos a biblioteca, a página de conteúdos. Então, da mesma forma que a gente tem a página do bloco K, a gente tem outras páginas, né, como de partilha de ISS, DPIS, NFSE Nacional, que fala um pouquinho do projeto, qual é o andamento. A gente centraliza algumas documentações aqui para facilitar o dia a dia de vocês, além de documentações sobre DCTF Web, importação, exportação, FD, ICMS, REINF, ECD, LCDPR, o DIFAL. A gente sabe que teve muitas alterações aí em 2022 relacionadas ao DIFAL, muitas discussões, né, dos estados de quando iria ter cobrança, se iria ter, não iria ter. Então, a gente acompanhou isso de perto, fomos mapeando o que cada estado previa em relação ao DIFAL. Então, é um documento bem completo aqui, vocês podem estar acessando, tá? E aí vocês podem, tem vários temas, aí tem a opção de busca aqui, você pode escolher a área também, e aí fazer a pesquisa dentro aqui do espaço legislação. E para finalizar aqui a parte do espaço, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o classificador fiscal. Não sei se vocês já conhecem esse novo produto em parceria da TOTS com Busca Legal. É um chatbot que ele fica disponível 24 horas para consultas tributárias. Então, hoje a gente tem mais de 23 milhões de regras, né, de tributação, onde você consegue gerar relatórios com base nas informações do produto, localidade. Então, você consegue consultar tanto ICMS, IPI, PIS, COFINS e até a MVA, né, em relação à substituição tributária. Então, vou só colocar uma demo aqui, ela é de 1 minuto, mas aí eu vou mostrar um pouquinho só para vocês conhecerem a carinha do classificador. Então, aqui você vai ter um chatbot onde você consegue digitar aqui uma mensagem, então você pode digitar tanto o produto em si, como, por exemplo, o NCM, ou dependendo do produto, você pode buscar também pelo código de barras, porque alguns códigos de barra também já estão mapeados dentro do chatbot. E aí responder algumas perguntinhas, né, que o próprio chatbot questiona, tipo, qual é o F de origem, o F de destino, a natureza de operação, se é uma venda, uma transferência, uma doação.
Então, o destinatário, detalhar um pouquinho se é consumidor final contribuinte, não contribuinte, a finalidade daquela operação, se é para uso, consumo ou comercialização, e o regime tributário, né? Porque tudo isso é importante, porque varia, né? A gente sabe que vai ter essa variação de estado para estado. Então, com essas informações, em menos de um minuto, como vocês podem ver, eles fazem esse mapeamento e levanta todo o detalhamento de tributação da mercadoria, colocando até um embasamento legal, né, referente às alíquotas e tudo mais. Temos também essa calculadora, onde você consegue simular um cálculo, né, referente àquela mercadoria, então você consegue ver qual é o CST, qual é a base de cálculo, o IMVA, se for ajustado, ele fala para você, ele coloca, e ainda ele monta no formato XML, né, que facilita bastante, que às vezes você tem dúvida de como preencher cada campo do XML, então ele tem essa opção, e aí você consegue também compartilhar com quem você precisa e tudo mais. É uma ferramenta muito legal. Então, vocês conseguem ter esse assistente tributário. O que é mais legal, você tem acesso a TOTUS, né, nessa parceria. Ela dá um acesso, um teste grátis de 5 consultas. Então, você pode fazer lá 5 simulações diferentes, né, de mercadoria. Aí você pode usar a simulação que você quiser, o produto que você quiser. Aí você pode ver uma mercadoria que realmente você está trabalhando. E aí aplicar as regras para conhecer a ferramenta. Então, aqui dentro do espaço de legislação, você consegue ter conhecer um pouquinho mais esse produto. Ele ajuda bastante no dia a dia, porque a gente sabe que a legislação tributária, a gente muda uma rapidez, né? Que a gente, quando vê, está mudando. Então, praticamente todos os dias a gente tem novidade em questão da legislação tributária. E essa ferramenta ela veio exatamente para ajudar aí a ganhar tempo em questão das informações, a demora que a gente tem às vezes em identificar essas informações, de buscar, tem que buscar dentro do esfera federal, estadual, então a gente consegue puxar todas essas informações de uma forma bem rápida e prática dentro do chatbot. E, né, falando um pouquinho agora, na parte da consultoria. É isso, tá? Vou estar passando agora para o Eduardo. Ele vai estar mostrando para vocês o que o produto, né, atualizou, preparou para atender essas mudanças aí da FD e CMS-PI para 2023, tá bom? Só um momentinho. Olá, boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Sim, né? Meu nome é Eduardo Luiz Nogueira, eu sou analista do módulo fiscal do Logix e hoje eu vou apresentar aí para vocês alterações realizadas no produto para atender o layout 17 para o SPED fiscal. Qualquer dúvida, as perguntas podem ser enviadas no chat que estaremos respondendo, ok? Vamos lá. Os itens da agenda hoje... Opa, então, não, tá certo. Então, os itens da nossa agenda hoje são, primeiro, detalhamento das alterações no produto Logix, e o segundo são as liberações e documentações, onde vamos mostrar ali os links e as documentações que serão disponíveis para as consultas. Vamos, então, iniciar com os detalhamentos dos produtos, né? Das alterações no produto. A versão do layout. Realizamos as alterações no cockpit do SPED, o BF 10.000, no menu cadastro, SPED fiscal, informações complementares, alteramos para apresentar no campo versão layout
o novo layout, que é o layout 17. Está em destaque aí na tela o campo, né, onde mesmo estará disponível. Continuando, ainda no cockpit UBF 10.000, alteramos na opção registros EFD, na opção de menu carga, para também, né, ser possível visualizar a versão 17. Também o campo está na versão layout. Também atualizamos o campo versão layout para a opção consulta, conforme mostramos na tela, né? Eu tenho o campo aí em destaque e também está disponível a versão layout. Em relação ao número do processo, realizamos só um minutinho. A alteração de tamanho do campo num PROC, né, que agora ele passa de 15 para 60 caracteres, em todos os registros que possuem o número de processo, que já foi citado anteriormente. Para atender essa demanda, então, realizamos algumas alterações no produto, que são essas. Não, estou dando um delay. No programa SUP 7400, realizamos uma reestruturação da tela, onde antes possuía esta configuração de campos, que está em visualização, e que agora passou a ter essa nova visualização, né? As principais alterações realizadas na tela foi o campo tipo imposto, que ele passou a ser de tipo lista de opções, né? Onde o usuário agora ele passa a visualizar a tela através da lista. Então ele clica no campo e vai ter a lista das opções do tipo de imposto, né? E a principal alteração é o do campo processo, que foi alterado, né, para permitir informar até 60 posições, e demais campos da tela eles foram reposicionados e alinhados para melhorar a visualização dos mesmos, né? Então foi feito uma reestruturação da tela do SUP 7400. Ainda no programa SUP 7400, mas na opção do menu Info Adicional, também foi feita a alteração na tela, onde antes ela possuía essa configuração aí disponível, que estamos visualizando, e a partir de agora, a tela ficou desta forma, né? Suas principais alterações foram do campo origem, que foi reposicionado logo após o campo DOC arrecadação, e o aumento do campo processo, né, reposicionado para uma linha abaixo do campo DOC arrecadação, e aumentado sua capacidade de armazenamento para até 60 posições, para que o usuário possa informar a nova capacidade completa, né? Ainda em relação ao campo número de processo, houve alteração do programa SUP 8910, onde a tela também possuía onde foi também mudado a visualização da tela, né? Possuía essa visualização antes, e agora, com a alteração, a tela está desta forma. Nessas principais alterações foram o campo tipo imposto, que também passou a ser do tipo lista de opções, onde o usuário vai clicar no campo e ele vai mostrar as opções disponíveis, e reposicionamos alguns campos na tela, né? Entre eles o campo unidade de federação e tipo de incentivo, eles foram reposicionados logo abaixo do campo data de vencimento, e incluída ali uma linha em branco para que, logo após o tipo de incentivo, para melhorar a visualização dos campos relacionados ao processo. Alteramos a nomenclatura do campo origem do processo para origem PROC, alteramos o campo processo, aumentando a capacidade de armazenamento dele também para até 60 posições, e alteramos a descrição do campo, descrição do processo, somente para descrição, para realizar um alinhamento entre os campos e ficar melhor a visualização dos mesmos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o registro 0220, né, que são os fatores de conversão. Sobre o registro 0220, nós alteramos para não gerar o mesmo
para itens que, no registro 0200, possuírem o campo 7 tipo item igual a 7 material de uso e consumo. Então, o cadastro do item com o tipo material de uso e consumo, ele é realizado no campo tipo SPED, lá na aba fiscal do programa MAN 121. Tá? Lembrando que para os documentos fiscais, onde no C170 referem-se a uma mercadoria de uso e consumo, não será enviado o registro 0220, mesmo que a unidade de medida desse item seja diferente. Tá? Em relação ao registro 0221, alteramos o programa UBF 17016 para realizar a inclusão manual ou a importação do registro 0221 do bloco 0. Ainda sobre o registro 0221, lembramos que para gerar as informações do mesmo, o item precisa estar cadastrado como mercadoria para revenda, no campo tipo item SPED fiscal, no programa MAN 121, aba fiscal. Que aí nós está demonstrado aí em tela onde fica, né? Na telinha do MAN 121, e foi dado aí um foco no campo tipo item SPED. Então, teria que estar lá marcado para mercadoria para revenda. Sobre a descontinuação dos códigos 4, referente a notas fiscais denegadas, e 5 notas fiscais inutilizadas, a partir de agora as mesmas não serão mais apresentadas nos registros C100 e D100. Para o registro C185, estamos atendendo às validações exigidas no novo layout, onde adicionamos a validação correspondente ao item D, conforme grifado em negrito na tela. Sobre o registro C800, utilizado para documentos fiscais de modelo 59, adicionamos nova validação do mesmo, onde não será mais necessário enviar o campo 9 de destinatário para esse modelo de documento. Desta forma, não gerando assim o registro de cadastro do participante 0150. Sobre os registros C855 e C857, serão gerados conforme o perfil cadastrado no programa UBF 10.000, na opção Cadastro, SPED Fiscal, informações complementares, no campo perfil do arquivo conforme destacado, para o perfil A. Então, esses registros, né, somente são gerados quando no cadastro do SPED Fiscal, ali, informações complementares, o perfil estiver marcado como perfil A. Serão apresentados os registros C855, conforme a observação do documento fiscal, e os registros C857, conforme ajuste criado e relacionado ao documento fiscal, sendo esses ajustes gerados a partir dos lançamentos do SUP 7400. Aqui vale lembrar que, para que eles sejam gerados no arquivo, é necessário observação na nota fiscal, e não sendo eles gerados automaticamente. Então, para que os mesmos apareçam no arquivo fiscal, eles devem estar com observações na nota fiscal. Sobre os registros C895 e C897, eles são gerados da mesma forma, conforme o perfil cadastrado no programa BF 10.000. Para esses registros, os perfis podem ser tanto faz o perfil B ou C. Serão apresentados os registros C895 conforme a observação do documento fiscal e o registro C897 conforme ajuste criado e relacionado ao documento fiscal, também gerados a partir dos lançamentos do SUP 7400, onde também para eles é necessária a observação na nota fiscal, não sendo gerados automaticamente também. Sobre a simplificação do bloco K, foi realizado um evento exclusivo do TOTOS Responde, voltado somente para esse tema, com a gravação disponibilizada no canal do YouTube da TOTOS. Desta forma, encerramos aqui a apresentação relacionada ao SPED Fiscal Layout 17. E aproveito a oportunidade para mostrar uma melhoria no produto Fiscal Logics que acreditamos irá facilitar o dia a dia fiscal dos nossos clientes. Foi disponibilizado no cockpit do OBF 10.000 a opção Planilha de Conferência FD,
lá em relatórios, conforme está na tela. Este programa ele gera uma planilha contendo a movimentação fiscal e demais informações relacionadas ao período informado em tela, em abas numa planilha, permitindo assim uma forma mais simples de conferência das informações fiscais. A consulta, né, a geração, ela é dada através das informações que o usuário colocar na tela. Para gerar a planilha, é necessário marcar o campo gerar dados para a planilha conferência FD no processamento do arquivo a partir do menu processamento, geração de arquivo, como podemos visualizar na tela. Então, lá no OBF 10.000, no cockpit, quando você for gerar, for processar o relatório, né, processar o arquivo, você marca ali o campo gerar dados para a planilha de conferência FD, e dessa forma ele vai gerar as informações necessárias para depois realizar o processamento da planilha. Ao final do processamento da planilha, no programa de planilha ou de relatório, o programa perguntará ao usuário se ele deseja abrir o arquivo gerado, que será conforme o arquivo visualizado em tela. Ele vai fazer, eu vou abrir aqui o arquivo para a gente visualizar melhor. Então, esse é o arquivo gerado, onde na primeira aba ele refere-se aos parâmetros utilizados para gerar as informações, né? E dou destaque aqui aos campos que indicam as abas que foram solicitadas, o local de geração do arquivo e a data de geração. Então, isso será mostrado ao usuário. Lembrando que somente serão geradas as abas que possuem alguma informação. Ou seja, marcando, independente das abas que você indicar para serem geradas, somente serão mesmo efetivamente geradas caso elas estejam com informações. Por exemplo, aqui eu gerei um registro, né, para o período de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Aqui mostram os movimentos fiscais. Então, tem todas aqui as informações relacionadas ao documento fiscal, os campos gerados, informações relacionadas aos impostos, o registro analítico do documento, outras informações, outras obrigações tributárias e assim por diante. Temos a aba de resumo de saídas, resumo de entradas, apuração de ICMS, apuração ICMS-ST e assim por diante. Então, são várias informações aí que podem ser utilizadas para facilitar a conferência dos registros. Então, agora, encerrando a apresentação, né, algumas informações importantes referentes a liberações e documentações realizadas. As alterações aqui apresentadas estão disponíveis a partir da release 12.1.23.01, já disponível para download e atualização. Listamos aqui as documentações referentes a esta apresentação. Cito aqui especialmente o Comunica Fiscal, Logix. Tem um link aí no documento para que ele seja acessado, onde possui todas as informações referentes ao fiscal Logix. Eu vou mostrar aqui para vocês em tela a página, né? Show. Então, essa é a página do Comunica Fiscal. Ele é tem todas as informações necessárias, né? O que há de novo, os vídeos do release, vídeos do how-to e os pacotes disponíveis. Aqui na abinha destaques aparecem então as informações referentes aos layouts, informações referentes à simplificação do bloco K. Então, é possível acessar o pacote, é possível acessar os documentos técnicos, tanto das liberações do SPED quanto da simplificação do bloco K. As apresentações relacionadas ao bloco K, que antes eu comentei,
que é do TOTOS Responde, e outras informações, né? Apresentações em PDF para você poder baixar e tal. E também estará disponível logo aqui na nossa página também essa apresentação. Agradeço a todos aí pela atenção, desejo um bom dia, uma boa semana e estamos à disposição. Lembrando novamente que essa apresentação ela estará disponível em breve para consulta e visualização novamente. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar colocando aqui no chat que a gente vai estar respondendo vocês, tá bom? O Luiz Carlos colocou aqui, poderia explicar novamente sobre o registro 0220? Não entendi muito bem sobre os itens de uso e consumo. Só um minutinho, só vou colocar no slide lá para ficar mais... Aqui é isso. Só um minutinho. Oi, é o Luiz Carlos, né? Quem fez quem solicitou, né? Então, sobre o 0220, atualmente, quando a unidade de medida da nota ele é diferente da unidade de medida cadastrada no programa, lá, por exemplo, no MAN 121, né? Ele gera um registro informando que existe essa diferença, né? E a partir de agora, para os itens que são do tipo de item material de uso e consumo, ou seja, os itens, as notas que entrarem com itens com o tipo de item material de uso e consumo, que, como eu comentei, né, estão cadastrados lá no MAN 121, esses itens não irão mais gerar esse arquivo, então não irão mais constar que existe essa diferença. Então, vamos supor, o teu item entrou com a unidade de medida peça, mas ele está cadastrado no MAN 121 com a unidade de medida UN, ele não vai ser mais gerado no 0220 se, por acaso, ele estiver cadastrado como material de uso e consumo no campo tipo item, lá no cadastro do item, no MAN 121, na aba fiscal desse programa. Não sei se ficou claro e ficou explicado, mas seria isso, ok? Respondido?
Obrigada, Luiz. Obrigada, Eduardo. O Luiz colocou aqui ok, então tá ótimo. A Ariel Farts está perguntando aqui, fiquei com dúvidas sobre as mudanças do bloco K, o que mudou para quem entrega simplificado. Deixa eu até compartilhar novamente, que fica mais fácil para mostrar para vocês. O termo simplificado, antes a gente usava o termo simplificado para falar do escopo reduzido, né? Então, o escopo reduzido, tá? Que eu acredito que seja esse que você esteja falando, na questão do simplificado, é somente esses 3 registros. Quem não está obrigado ainda a fazer a entrega do escopo completo, não mudou nada em questão da entrega do reduzido, continua entregando só esses 3 que são os registros de saldo. O K010 é exatamente para você explicar qual é o tipo de escopo que você está informando, se é o reduzido, simplificado ou completo. A opção do simplificado, em que engloba mais alguns registros, é somente para quem já está obrigado à entrega do escopo completo, que aí ele pode optar pelo simplificado ou completo. Quem entrega reduzido, nada mudou. Eu que agradeço. Obrigada, Ariel. O Luiz Carlos está questionando aqui, no registro 1601, tens que apresentar todas as informações referentes aos recebimentos antecipados, depósito bancário e etc. E também os registros por boletos ou não. Luiz Carlos, o registro 1601, ele está sendo bastante debatido em relação a isso, exatamente porque existe algumas dúvidas em relação ao que é considerado uma operação que passou por uma instituição financeira. Então, até o Estado de Minas foi um que a gente fez questionamento e ele se posicionou informando que, por exemplo, pagamento com cheque, pagamento de boleto, não deveria ir. Mas aí é bom verificar o que a sua UF estabelece para esse registro, considerando que ele é definido por UF. Então, pode ser que ele defina que seja obrigatório ou não as demais informações, tá? Porque ele é exatamente aquelas informações que são feitas por marketplace, né, por alguma instituição financeira, não diretamente. Normalmente ela tem uma intermediação com um terceiro e aí precisa informar. Então, por exemplo, cartão de crédito, né, de débito ou Pix, a gente sabe que são operações, transações, né, que envolvem mais de uma empresa, e aí essas sim precisam ser informadas dentro do 1601. Acredito que até respondi a dúvida do Juliano, que ele pergunta aqui se no registro 1601 deve ser apresentadas as vendas intermediadas apenas por marketplace, por exemplo, Mercado Livre. Sim, precisa informar essas operações e todas aquelas que envolvem a instituição financeira. Então, se por algum motivo você fez
uma compra, uma operação, e aí precisa envolver, além do banco, o marketplace também precisa estar informando dentro do 1601. Mais alguma dúvida, pessoal? Considerando que a gente já respondeu todas as dúvidas aqui, a posição de Minas foi consulta informal, tá? Então, através do Fale Conosco, nós fizemos o questionamento e aí a gente tem essa informação, porque formalmente ainda os estados eles só falaram da obrigatoriedade. São Paulo é um também que exige, tá? O registro 1601, mas ele não deu maiores informações dos registros que precisam ser informados. O Juliano está questionando aqui se os marketplaces cobram serviços pela intermediação e tributam ISS sobre essa receita. Deve ser informado em nosso registro 1601 essas informações do ISS. O registro 1601, você vai informar o valor recebido. Então, por CNPJ, né, do marketplace, você vai informar o valor total recebido. Então, querendo ou não, o valor do tributo não vai ser informado. Não sei se seria questão do que foi deduzido em relação aos impostos, né? Mas o registro 1601 não contempla a parte de impostos, é somente o valor total das prestações de serviço e o valor total das vendas que foram feitas. Não fala dos tributos. Mais alguma dúvida? Bom, então nós vamos encerrar a apresentação, tá bom? Então, conforme eu falei, ao longo da semana a gente já disponibiliza o vídeo para vocês. Aqui na aba Documentos, vocês conseguem fazer o download do PDF das duas apresentações, para vocês poderem compartilhar, avaliar ali com calma o que foi mapeado. E aí, acredito que até sexta-feira já esteja disponível lá dentro do Espaço Legislação
o material vídeo para vocês também, tá bom? Então, gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que tenha sido uma apresentação produtiva, de muito conhecimento aí. E aguardo vocês para os próximos eventos. Obrigada a todos. Obrigado, Eduardo. Até breve. Valeu. Abraço.